Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da lição da Escola Sabatina Roteiro Team. Eu sou Thiago Luciano, da Igreja da Freguesia do Ó, e hoje a gente está aqui para começar esse trimestre maravilhoso, trimestre com lições maravilhosas que promete ensinar muito pra gente. E hoje estamos aqui com uma mesa nova. Quero apresentar a vocês o Jonas. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigado, Thiago. Eu tenho 14 anos, vim da Igreja Central de São Mateus, né, da classe de adolescentes de lá. Queria mandar um salve aí para todo mundo da minha classe. Isso aí, muito bom. Também estamos aqui com a Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole. Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole, eu sou da Igreja Jardim Brasil e também queria mandar um oi para todo mundo do Jardim Brasil. Isso aí, oi Jardim Brasil. Também estamos aqui com a Giovana. Seja muito bem-vinda, Giovana. Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 12 anos de idade, eu vim da igreja de Vila Inhocuné e eu quero mandar um abraço, né, pro pessoal da minha classe, especialmente pro Cauã, que ele me indicou pra eu estar aqui hoje. Muito bom, muito bom. Então vamos começar essa lição, que a gente tem muito a aprender com ela, amém? Vamos dar uma olhada na imagem dessa capa dessa lição aí. O que vocês enxergam nela? Acho que algo que chamou minha atenção foi o coração ali, ó. Coração? Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. É uma frase bem impactante. Impacta bastante. Muito bom, tem uma mulher com a jarra, tem um homem atrás. Os tijolinhos do poço. Os tijolinhos do poço, bem reparado. O nome dessa lição é Uma Testemunha em Comum. O texto-chave dessa semana se encontra em João 4, de 28 a 30. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então, as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Jesus, ele viajou para Samaria e teve um encontro com um discípulo bastante incomum, que era uma mulher que, além de ser samaritana, já era um povo rejeitado pelos judeus. A gente já vai entender mais dessa relação aí problemática. Ela também era rejeitada dentro de sua própria comunidade. O costume de Jesus de alcançar os marginalizados pela sociedade, ele nunca se tornou tão evidente quanto nessa história. É maravilhoso. E a experiência dessa mulher, ela serve de exemplo que quando a gente recebe as boas novas da salvação, o nosso primeiro impulso é demonstrar para todo mundo, é contar para todo mundo, assim como ela fez. Testemunhar é contar o que a gente tem visto, ouvido e vivido, além de convidar os outros a descobrirem por si mesmos as maravilhas do Evangelho. Certo? Por que vocês acham inicialmente que aquela mulher ela ficou tão surpresa quando Jesus pediu água para ela beber? Acho que a surpresa dela é composta por vários fatores. Primeiramente porque ela era samaritana e Jesus era judeu. Como você disse, era uma relação muito problemática. Segundo, porque os rabinos da época não conversavam muito com as mulheres. Era uma relação assim... As mulheres não tinham muito acesso aos rabinos. Jesus era considerado um rabino por muitos judeus. E terceiramente porque ele, além dele ser homem e ela ser mulher, né? Era muito pouco acesso que os dois tinham um ao outro. Era, tipo assim, tava no auge do meio-dia ali, né? Ele se senta no poço ali próximo de Samaria. Se algum judeu visse ele ali conversando com aquela mulher, poderia levar aquilo muito mal. Um ponto interessante também relatar é que basicamente naquela época era meio que um tabu, digamos assim, pedir alguma coisa para um samaritano. Principalmente um judeu pedir algo para um samaritano. Porque eles falam só em caso de muita necessidade você pode comprar alguma coisa, mas pedir é meio que um insulto para os judeus. Exatamente, para você ver quão doida era essa relação. Vale lembrar também que acho que esse fato foi algo que me interessou bastante, que foi sobre que os samaritanos eles se consideravam filhos de Jacó e os judeus eram filhos de Abraão, eu acho. Algo assim. Exatamente. A mulher samaritana, né, ela tinha mais um agravante. Vocês lembram por que ela estava lá ao meio-dia, né? Sim, é por causa que foi relatado na lição que provavelmente ela estava tentando evitar o contato com os vizinhos, porque ela já havia se casado várias vezes. Naquela época era meio que a mulher era enxergada de mal maneira quando se casava várias vezes, e isso era... Exato. Ela era muito mal vista, né? Exatamente. Vale ressaltar também, pra você ver como os judeus e os samaritanos não se gostavam, que muitos judeus diziam que era preferível comer carne de porco do que um pão amassado por um samaritano, né?
Vamos pegar aqui dois povos que são rivais hoje em dia, por exemplo. Brasil e Argentina. Isso aí é mais levado pro lado futebolístico, mas se a gente pegar, por exemplo, Inglaterra e França, que é mais histórico, tem mais história com guerras, com dominação, com futebol também, pensa naquilo, só que até um pouco piorado, entendeu? Com certeza. Com certeza. É uma relação, sim, realmente... Ferro e fogo. A ferro e a fogo, perfeito. E, como ela disse, provavelmente ela estava lá evitando, naquele horário do dia, no horário mais quente do dia, ela ia ter que carregar uma jarra nas costas. Uma jarra de não sei quantos litros tinha a jarra da época, exatamente, não pesquisei, mas com certeza era pesada. Uma jarra cheia de água, até aquelas de casa é pesada. Ela estava lá ao meio-dia para evitar, porque a fama dela ali dentro da própria cidade era péssima. Era péssima. E aí o que Jesus faz? Jesus, quando Jesus ele encontra ela, né? Ele pede um copo de água, que já era uma empatia, assim, um contato anormal, certo? E além de tudo, ele conta exatamente para ela o que ela havia cometido no passado, sobre as vezes que ela tinha se casado, sobre os adultérios que ela tinha cometido. E Jesus era um desconhecido. Assim, um desconhecido chega falando pra mim e ele sabe o que eu fiz em minha vida. Como assim? Isso é, tipo, maravilhoso. Exato, ele é um profeta. E qual foi a primeira reação dela? A surpresa, né? Com certeza. A surpresa. E o que ela fez em seguida? Ela basicamente perguntou por que você, judeu, está conversando comigo, uma samaritana. Daí, basicamente, ele começou a falar assim, me dê água. E ela falou assim, por que você tá pedindo água? Você é um judeu? Aí ele falou assim, se eu te falasse sobre a água que eu tenho pra te dar, você que me pediria a água da vida. E você nunca mais sentiria sede. Aí começa a introdução, uma conversa mais aprofundada sobre a fé. Exato, perfeito. Ela contou o relato certinho. Eles começaram nessa argumentação e depois que Jesus ele apresentou sobre o passado daquela mulher e disse que ele era que se ela experimentasse da água que ele tinha a oferecer, ela nunca mais teria sede. A primeira reação dela foi contar para todo mundo, né, o que ela tinha presenciado. Vamos para a lição de terça-feira? O que vocês acham? Compartilha pra gente de uma curiosidade. Os judeus e os samaritanos eram inimigos ferrenhos. Os rabinos diziam que era permitido negociar com os samaritanos apenas em caso de extrema necessidade. Os judeus não deviam tomar nada emprestado dos samaritanos, nem aceitar sequer pedaço de pão ou copo de água. Por isso, os discípulos tinham ido comprar comida. Lê uma pra gente também, João. Os samaritanos adoravam ao mesmo Deus de Israel, mas tinha muitos costumes e tradições diferentes dos judeus. Eles eram vistos pela maioria dos judeus como uma classe inferior de pessoas, e os judeus do tempo de Jesus não se relacionavam com os samaritanos, assim como não se relacionavam com pagãos. Muito bom. Os samaritanos reivindicaram ser descendentes de Jacó por meio de José e consideravam Jacó seu pai. E os judeus consideravam Abraão seu pai. Exatamente como você tinha pontuado, né? Aí uma outra curiosidade interessante, né? Quando Jesus ele afirmou que a salvação vinha dos judeus, ele estava reforçando a responsabilidade do povo judeu em representar corretamente Deus aos outros povos e partilhar com eles a mensagem da salvação por meio do Messias. E a última curiosidade, lê pra gente. Os que vieram por causa do testemunho da mulher se tornaram os primeiros samaritanos convertidos pela mensagem de Jesus. Quando posteriormente Jesus enviou os 70 em missão, eles foram muito bem recebidos em Samaria. Jesus não fez nenhum milagre, exceto revelar à mulher os segredos de sua vida. Olha que maravilha! A mulher ela foi a primeira samaritana convertida e o exemplo dela, a disposição dela em contar para todo mundo, fez com que quando os discípulos posteriormente fossem lá espalhar as boas novas do evangelho, eles fossem muito bem recebidos. E é exatamente isso que afirma essa lição, né? Olha o impacto que a influência de uma pessoa pode ter na vida de várias. A atitude de Jesus, como a gente já apontou, ela era considerada um escândalo, né? Como ele disse, como judeu, Jesus ele não poderia falar com o samaritano. E era por isso que os discípulos eles tinham ido fazer o quê? Comprar comida. Comprar comida, porque eles não deveriam nem aceitar. E era inclusive tradição, né? Tem várias vezes na Bíblia que a gente vê que a pessoa foi lá, um desconhecido, pegou e convidou o outro pra cear com ele e depois
dormir em sua casa era um costume comum, mas com os samaritanos essa relação era proibida, era muito mal vista. E como homem, Jesus não poderia falar com uma mulher desacompanhada. E aquela em especial, ela tinha 5 maridos, né? E isso provavelmente tinha marginalizado ela na sociedade. E aí a lição faz uma pergunta provocativa. Do que a gente costuma rotular as pessoas na nossa vida? Será que a gente oferece a salvação de Jesus para todo mundo, mesmo para as pessoas que a gente rotula? Assim, na Bíblia fala que a gente tem que evitar ao máximo pensar mal das pessoas, né? E essa parte da lição toca muito nessa parte. De como a gente pensa nas pessoas. Será que a gente pensa mal nelas? Será que a gente tá mesmo fazendo o que Jesus pediu? Evitar de pensar mal dos outros? Ou será que a gente tá tentando fazer a pessoa melhorar, ajudar ela a melhorar? Apresentar a salvação pra ela, apresentar Jesus? Entendeu? Exatamente. Você pode ler pra gente na lição de quinta-feira o trecho do Libertador, é o 2º parágrafo. Olha que texto forte. Tá. Os que alegam ser seguidores do Salvador podem desprezar e evitar os rejeitados pela sociedade, mas nenhuma circunstância relatada ao nascimento ou nacionalidade, nenhuma condição de vida, pode afastar seu amor de qualquer pessoa, pois não importa o quão pecadora ela seja. Devemos atender o convite do Evangelho para todos. No poço de Jacó, Jesus não deixou passar a oportunidade de falar com aquela mulher, uma estrangeira vivendo abertamente em pecado. Muitas vezes ele começava suas lições com apenas umas poucas pessoas reunidas em torno dele. Mas, um por um, os que passavam paravam para escutar até que a multidão de pessoas maravilhadas e respeitosas estavam ouvindo a palavra de Deus por meio do Messias enviado do céu. Amém. Olha que bonito. Pode ocorrer que somente uma pessoa ouça a mensagem de Cristo. Mas quem imagina aonde chega a influência dessa uma pessoa? Infelizmente, né, já passando para nossa conclusão aqui de sexta-feira. Infelizmente, nós, seres humanos, a gente coloca muitas barreiras que excluem e dividem as pessoas. Mas Jesus, ele derrubou essas barreiras. Ele estava interessado em fazer o quê? Em incluir e abraçar as pessoas pro Evangelho. Exatamente. Tem outro ponto muito interessante nessa questão das barreiras, que a gente pega, por exemplo, os judeus, nós cristãos e os muçulmanos, por exemplo. 3 crenças que parecem diferentes, mas no final de tudo os 3 adoram o mesmo Deus. Só que cada um tem um costume diferente. Isso separa a gente. E Jesus fez exatamente isso. Ele derrubou as barreiras do judeu pro samaritano. Entendeu? Do judeu pro gentil. Ele derrubou as barreiras e fez a gente... fez eles se juntarem como um povo que busca a salvação de fato. Exato, Jesus, ele estendeu a salvação a todo mundo quebrando essa barreira, né? Uma coisa que é muito comum também na igreja, vocês com certeza já devem ter visto ou passado por isso, não sei. É dizer que a gente é aquela afirmação que a gente não pode trabalhar para Deus até que a gente esteja preparado para isso, né? Que a gente não seja adulto, que a gente não seja experiente ou tenhamos sido, treinados, né, para fazer isso. Mas isso não é verdade. Quanto treino, quanto do evangelho aquela mulher conhecia quando ela espalhou para todo mundo, para todo lugar que ela morava? Ela acabou de conhecer, praticamente. Né? É, verdade. Ela nunca tinha visto Jesus. Exato. Tanto que ela pergunta, seria esse o Messias? Né? Ela não sabia se seria ele, ou se viria outro, ou se já existia, né? Olha a fé e a disposição que essa mulher teve, né? Ela chegou lá, ela ouviu uma promessa de Jesus de que ele tinha a água da vida, né? Aquele que a ele fosse, nunca mais teria sede. E ela conseguiu, mesmo sem ter tido experiências nenhuma com Jesus, ela conseguiu interpretar o que ele disse. E ela conseguiu transmitir essa mensagem. Lê pra gente essa frase. Qual? Essa aqui que tá grifada. Você disse, não fui chamado? Acho que deveria dizer, não o ouvi chamando. Ouça a Bíblia e escute Jesus lhe ordenando ir e tirar pecadores do fogo do pecado. Ouça o coração agonizante da humanidade e escute seu grito por socorro. E então, olhe a face de Cristo, a quem você professa obedecer. E conte-lhe que você quer se envolver com o coração, alma e corpo na marcha para proclamar sua graça e misericórdia ao mundo. Exato. Você, olha que frase forte. Você disse, não fui chamado? Na verdade, você deveria dizer, não ouvi o chamado. A partir do momento que você sabe as boas novas do Evangelho, Jesus ele já te chamou para ir
e espalhar para todo mundo, para todo povo, para toda língua e toda nação. Amém? Que você, hoje adolescente, independente do que você considere ser a sua capacidade, do que você considere ter de conhecimento, espalhe as boas novas de Jesus. E fique com ele. Muito obrigado por nos acompanhar nessa primeira lição do nosso trimestre.